Hoje é dia 6/11 de 2018 e hoje nós vamos falar sobre TCP/IP. Todas as vezes que fazemos conexões com a internet, usando o celular, o notebook, o tablet ou qualquer dispositivo que faça conexões via internet ou mesmo na rede local, é necessário utilizar um protocolo chamado TCP/IP. E hoje nós vamos falar de TCP/IP. Eu sou o Cláudio Silva e esse é o canal Belinux. O TCP/IP é um protocolo de comunicação já utilizado há muitos anos na internet, no mundo afora. E o que esse protocolo tem de especial? Esse protocolo é o melhor protocolo utilizado na atualidade. Ele não é um protocolo perfeito, mas é um excelente protocolo. O seu trabalho é pegar a informação, condicionar esta informação para que ela possa trafegar de um ponto ao outro, passando por diversos tipos de equipamento, desde uma simples rede até um switch e os backbone, satélite, fibra ótica, enfim, todos os meios possíveis de conexão e transmissão de dados que existe na atualidade. Para você ter ideia, já faz um bom tempo em que se fala na substituição desse protocolo TCP/IP, mas até o momento a versão IPv4, a versão 4, ainda resiste no universo da informática, da internet, das redes locais, e o seu sucessor, que é o IPv6, que já existe há mais de 20 anos, se não for mais, está chegando lá, até o momento não conseguiu ser predominante nas comunicações. Em qualquer empresa que você for, em qualquer lugar que tiver conexão, com certeza o IPv4, a versão 4, a versão tradicional, a versão mais utilizada, é ela que tá mandando lá, tá fazendo toda a comunicação. E TCP/IP nada mais é que um método de interligação de rede. Como nós podemos ver aí no nosso texto aqui do nosso artigo, é um artigo um pouco extenso, então vamos falar um pouco dele hoje e com certeza vai render assunto para mais vídeos, tá? Todas as comunicações entre computadores na atualidade, com algumas exceções, é realizado através do protocolo TCP/IP. Um protocolo nada mais é que um método de transmissão de informações no caso da comunicação de computadores. O TCP/IP é, na verdade, uma pilha de protocolos que proporciona um meio de comunicação entre dispositivos computacionais de forma eficaz, não sendo o método perfeito,
é a melhor forma que dispomos no momento, capaz de abranger a comunicação atual. Perfeito. Quando falamos em termos de protocolo, talvez você que está aí vendo o vídeo deve perguntar: mas o que é um protocolo? Protocolo, ele é nada mais nada menos que um método de comunicação, e no caso da informática é um método de comunicação entre computadores ou qualquer dispositivo computacional que necessite uma comunicação via rede. E essa comunicação, que pode ser via ar, por um Wi-Fi ou por cabo de rede, ela vai fazer uso de um protocolo. O protocolo é um método que utilizamos para transmitir estas informações. Por exemplo, a língua portuguesa, ela é um protocolo de comunicação, porque ela possui uma regra, um método, uma metodologia e um conceito para transmitir as suas ideias para outra pessoa, dando ênfase na melhor descrição possível da ideia. Então, quando você fala o inglês ou português ou qualquer outra língua, você está utilizando nada mais, nada menos que um protocolo de comunicação. Então, esse protocolo tem um método para fazer esta comunicação. O IP, como você pode reparar, tem ali TCP/IP. Vamos ver primeiro o que significa esse IP. O IP é conhecido como o Internet Protocolo, protocolo de internet. Protocolos de internet são projetados em torno de 3 níveis conceituais de serviço. Um serviço de conexão no nível mais baixo corresponde bem a hardware adjacente. Um serviço de transporte confiável fornece o serviço a aplicativos. E uma variedade de aplicações fornece os serviços que os usuários esperam. Perfeito? Então, o IP possui 3 níveis. E esses 3 níveis são responsáveis pela comunicação, transporte de comunicação. Eles vão pegar a comunicação no seu mais baixo nível, vão preparar, vão transportar e vão entregar esse pacote de dados, essa comunicação de dados para aplicativos. Então, quando você abre o seu navegador da internet, seja ele o Internet Explorer, seja ele Firefox ou Chrome, ele é o último nível da comunicação TCP/IP. O navegador ali vai expor as informações que já passaram por outros níveis para chegar a seu conhecimento, para serem exibidos na tela do computador. O datagrama IP em uma rede física, a unidade de transferência é um flene que contém um cabeçalho e dados. E esse cabeçalho fornece informações tais como a origem física e endereços de destino. A internet chama sua unidade de transferência básica de datagrama internet, geralmente abreviado datagrama IP. Na verdade, a tecnologia TCP/IP tornou-se tão bem sucedida que, quando alguém usa o termo datagrama sem qualquer qualificação, geralmente aceita que significa datagrama IP.
Perfeito? Então temos aí um fato interessante, semelhante à palha de aço. Quando as pessoas dizem Bombril, por exemplo, vem à sua cabeça, vem na sua mente uma palha de aço. Na verdade, o Bombril é a marca e palha de aço produto. A mesma coisa acontece com o protocolo TCP/IP. Quando falamos datagrama, em geral nos meios de TI, nos meios de desenvolvedores de aplicativos, já é entendido que é um datagrama IP. E o que é um datagrama IP? Nada mais é que um método dentro do protocolo capaz de transportar os dados, marcando esses dados com números para que os dados cheguem ao seu destino correto e sejam transportados de uma forma correta. Imaginamos que nós temos uma carga em pacotes, em caixas, devidamente embalada, com os devidos endereços do destinatário, e contratamos então um caminhão para transportar esses dados e acondicionamos nesse caminhão as caixas de dados de forma que o caminhão fique em condições, né, perfeitas de transportar os dados. Ou seja, eu não posso pôr dados demais em um caminhão porque vão ter problema, o caminhão vai quebrar, vai ter problema com a legislação de trânsito, e também não é viável que eu contrate um caminhão gigantesco para colocar uma pequena caixa, seria muito caro o custo. Então, um dos métodos que o TCP/IP é responsável é por customizar e acondicionar pacotes de dados ou datagramas de forma que a transmissão seja possível, eficiente, eficaz e que não se perda, não haja perca desses dados no meio do caminho, o que vai causar atraso na comunicação, lentidão e etc, etc, etc. Na figura aqui nós podemos ver um desenho ilustrativo e descrevemos aqui um modelo interessante, né? Nós vamos ter algumas camadas, é um desenho para você poder ter uma ideia de como é que é feito a segmentação em pacotes de dados, os datagramas. É lógico que eu não vou entrar a fundo, não vou entrar muito técnico no assunto. Esse assunto pode ser encontrado aí em vários sites da internet. O objetivo desse vídeo é dar uma explicação mais básica, especialmente para pessoas que às vezes não são do ramo de informática, mas têm curiosidade em saber. Nós temos então um modelo de ilustração onde você tem alguns parâmetros como dados do protocolo, endereço de origem, endereço de destino e outras coisas mais, né? Como eu expliquei, o pacote tem que ter origem e isso faz parte do protocolo, tá? Como você pode verificar, nós temos aqui, tá, a descrição de 4 bytes. E dentro desses bytes nós temos os bits que fazem toda essa representação aí, constrói o pacote, tá? Como é que você entende isso de uma melhor forma? Existe um modelo, e não é desta maneira que funciona o protocolo, mas é um modelo mais ilustrativo, didático, né? Didático para poder auxiliar no entendimento. Tá? Então, a melhor forma de representar o protocolo TCP/IP é através do modelo OSI, tá? Um modelo descritivo, de ilustração, fica mais fácil para você entender. Tá? Então, como é que seria esse processo do TCP/IP? Nós temos ali embaixo, escrito ali no número 1, nós temos uma camada chamada física.
Então esta camada física é os pacotes, os dados, os bits, né? Que compõem o tetagrama, onde estão as informações, os dados que serão então transportados. Depois nós vamos ter o número 2, que é a ligação de dados, ou seja, um método aí que você faz entre os pacotes físicos e o terceiro camada, que é a rede. Então, entre a rede, podemos entender aí que seriam a placa de rede e os cabos, você tem um método de ligação de dados e os dados em si, os bits lá, a energia elétrica, a frequência, o método que é utilizado, tá? Depois no 4 nós temos o transporte, a forma que vai ser transportada. No 5 são as seções, tá? Essas seções, pode até entender que seriam essas divisões aqui, ó, desse desenho. A apresentação, que é exatamente o que é o dado em si e para que aplicação ele é destinado. Então o dado vai se apresentar dizendo, olha, eu sou um pacote de dados para HTTP, para abertura de página, eu sou um pacote de dados para FTP, para aplicação de FTP, eu sou um pacote de dados para e-mails, né? Então os dados eles têm uma característica, eles têm uma apresentação que vai identificar qual o tipo de aplicação que ele está ali fazendo, envolvendo os transportes de dados. Então, quando você manda um dado via e-mail, aquele datagrama ele tem uma parte dele onde ele vai sinalizar, olha, eu sou de e-mail, eu sou de FTP, ou sou um pacote de dados, por exemplo, do WhatsApp e por aí afora. E a aplicação em si, que seria a última, o topo da comunicação, o 7 ali, a aplicação, que é o final, é o objetivo final, tá? Da comunicação. E esse modelo poderia também funcionar ao contrário. Eu poderia, por exemplo, pegar uma aplicação, elaborar ali uma informação, marcar essa aplicação apresentando ela como sendo um pacote, supondo assim, por exemplo, eu pego um programa de Outlook que trata e-mail. O Outlook é o mais conhecido, então ele é a aplicação Outlook. Depois eu faço um e-mail, eu vou mandar esse e-mail, então os dados para esse e-mail já vão levando ali uma assinatura que ele é do Outlook. Então, se eu for enviar ele, provavelmente ele vai dizendo, olha, eu sou dados do SMTP, o protocolo SMTP, da porta tal, porta Y, correspondente ao protocolo SMTP. Então, essa aí é a apresentação desses dados, por exemplo, do Outlook. Depois isso vai passar por uma sessão, ou seja, vai preparar esses dados para ser um protocolo TCP/IP com as características. Depois ele vai ser transportado, ele vai passar depois para a placa de rede, para as ligações de rede e por fim vai fazer o transporte físico, os dados em si, os bits em si serão transportados. Perfeito? Mas aqui à frente, já estamos aí no fim desse primeiro vídeo, né? Sobre o assunto TCP/IP, eu vou explicar mais esse trecho e depois eu vou fazer um outro vídeo aí explicando o que é esse MAC endereço, tá? Então o tamanho em bits utilizado é de 32 bits, ou seja, o datagrama tem um tamanho de 32 bits divididos em 4 grupos de 8 bits. Olha lá, hein? Subindo aqui, você vai ver que tem aqui, ó, bit 1, bit 2, bit 3, bit 4. Então, cada um desse aqui tem 8 bits, que são, o byte 1 tem 8 bits, o byte 2, 8 bits, 8 bits, 8 bits. Tá? Então, a gente viu aqui em cima, tá aqui representado com essa figurinha, que ao total são 32 bits. Ou seja, o tamanho de uma seção, de um pacote de comunicação do TCP/IP tem a extensão de 32 bits, perfeito? E mais à frente, né? Vamos lá.
tem a representação aqui de cada bits, o que seriam, por exemplo, 11000, e essa aqui é os bits aí para quem conhece eletrônica digital, introdução à informática, consegue entender perfeitamente. Quem não conhece, eu aconselho procurar um artigo acerca dos bits, como é que são os bits, porque estão esses números 01, 0101, tá? Se de repente houver necessidade, aí mais para frente até faço um vídeo para explicar melhor isso aí, tá? Bom, finalizando aqui, né, porque o vídeo já está ficando um pouquinho longo, tá? Como é bem difícil utilizar números binários para configurar os endereços, utiliza-se valores decimais, por exemplo, 200, 201, 10 e 2, tá? Que representam valores decimais. Então, todo equipamento tem um número, uma numeração, tá? E esses números são representados em decimais, e cada número decimal tem um número de bit correspondente. Então, por exemplo, aqui você vai ter 200 e vai ter um número de bits que não é esse, mas seria semelhante a esse, que representa o 200 em uma extensão de 8 bits. E aqui 8 bits, isso significa que quando você vai fazer uma comunicação, os pacotes recebem lá no cabeçalho, são marcados também com esse número para saber origem e destino, tá? Então cada máquina tem um número desse. Se eu tivesse 5 máquinas, eu poderia ter a 200, 101, 10, 3, 200, 101, 10, 4, 200, 101, 10, 5 e por aí em diante. Então, com a conclusão aqui do nosso primeiro vídeo, para você fazer uma comunicação pela internet ou qualquer outro meio de comunicação, hoje se utiliza o TCP/IP. O TCP/IP é um protocolo e um método de comunicação. Vimos aqui que ele tem camadas, na apresentação representativas, tá? Aqui nós temos um bloco com umas descrições detalhadas de como é que é feito, montado os dados para poder ser transportado, tá? São características que vai ter o protocolo. Vimos aqui que TCP/IP, o IP significa Internet Protocolo, e que a TCP/IP significa interligação de rede, ok? Eu espero que você tenha entendido esse vídeo. O assunto é um pouco extenso, então o vídeo acabou ficando realmente grande. Eu vou continuar com o assunto. O próximo vai ser o MAC endereço. Eu vou explicar o que é MAC endereço, mas espero que você tenha entendido essa introdução a TCP/IP. Eu agradeço aí a sua audiência, o tempo que você dispôs aí para ouvir, o seu interesse, tá? Se você realmente se interessou pelo vídeo e quiser se inscrever no canal, se inscreve, você vai poder desfrutar aí de outros vídeos nesse segmento TCP/IP. E eu vou ficando por aqui, né, no nosso canal, como sempre, falando sobre Linux e falando de uma forma descomplicada. Um abraço a todos, até a próxima.